Salve, salve família Tricolor, estamos aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Falar de vitória no clássico, chegou o nosso momento, né? Porra. Caramba, demorou, mas chegou, né? E como é bom ganhar no Corinthians, meu É. Deus do céu. É bom demais. Não, não Mas tem a gente já precisava explicação. ganhar. A gente já precisava ganhar. E aí quando ganha do Corinthians, É um campeonato à parte, né, mano? Não tem como. é bom Clássico é demais. complicado e o Corinthians é nosso. Podemos dizer que é nosso maior rival, então o São Paulo fez uma partida absurda. Acho que é o terceiro, quarto jogo assim muito bom que o São Paulo faz no ano e mantém um tabu, né, de não perder pro Corinthians no Campeonato Brasileiro aí há 11 anos, né? É bom deixar claro isso. A gente, beleza, a gente não ganha lá, mas também quando chega no Brasileiro também não ganha aqui, então No tá tudo Morumbi não certo. tem vez. Simples. Acabou. Torcida apoiando, torcida fez a sua parte, 25 mil pessoas, né, 25 mais um pouquinho, fez um, um grande show, um grande espetáculo lá e a torcida no estádio é muito bom, né? Dá um É, ar pro jogo dá um outro ar até maravilhoso. pra quem tá em casa. Né? Com certeza, imagino para os jogadores, né? Os jogadores também sentem essa vibração muito grande e se torna dentro de campo, né? Porque o São Paulo jogou com a raça, com a vontade absurda e os 3 pontos tava entalado, tava demorando a acontecer, né? O São Paulo tava com uma sequência de 6 empates seguidos, né? Então agora chegou e chegou na hora certa. Um clássico para ganhar confiança contra os caras que sempre a nossa pedra no sapato, né? E o São Paulo fez um jogo perfeito, perfeito taticamente, perfeito na vontade, na disciplina dos jogadores. O Rogério chegou e já mostrou contra o jogo contra o Ceará que seria diferente com ele, né? Com certeza lá dentro do vestiário ele ganhou o grupo na vontade, incentivando os caras. Conhece ali dentro, né? Ele conhece lá dentro, então deve ter passado histórias e os caras devem ter comprado o barulho dele. E é isso. Por enquanto é mais isso do que tática, né? Porque não teve tanto tempo para treinar. Agora tem uma semana aí pela frente para treinar para o jogo de domingo contra o Bragantino lá, né? Que vai ser um jogo muito pegado, dificílimo. Mas os 3 pontos a gente conseguiu. Alivia, São Paulo agora é o 12º colocado. A 6 pontos da Liberta e a 6 pontos da zona de Ou rebaixamento, né? seja, mais meio da tabela possível é impossível, né? Porque. Impossível. É, Mas a gente consegue se livrar um pouco lá de baixo e deixa a gente muito aliviado. A gente nunca viveu isso, né? Ficar ali e acontecer o pior. Então a gente não tá acostumado, a não gente já tem jeito. viveu, mas aconteceu o pior nunca. Não, então. Então não é da nossa. Não, não tá na nossa alçada isso, passar É, por isso. não Então, conheço. não é normal o São Paulo tá passando por essa dificuldade. E fizemos um jogo taticamente perfeito. Né? São Paulo entrou para ganhar mesmo, com vontade. Já teve um gol anulado logo no começo com o Luciano, que, pô. E outra, não tá impedido. Cara, eu também acho que não tava não, tava a Se mesma aquilo ali linha, tá eu acho. impedido, eu sou maluco, porque os caras tiram Eu as acho que linhas, tava não na sei de mesma onde eles linha. tiram. Aí, uma linha torta, né? Parece que é uma linha torta pra gente que tá vendo na TV, né? Sei lá, deitada, não sei. Quem olha aquilo ali, parece que a linha azul, que eles falam que é a do zagueiro do Corinthians, tá no ombro do Luciano, pô. É a mesma coisa. É estranho mesmo. Pois é. E foi um passe do Benítez, né, pro Luciano. O Luciano fez o gol, assim, acho que deve ter sido com o quê? Uns 4, 5 minutos de É, jogo. 3, 4 minutos. E aí, logo em seguida, o Reinaldo cruzou e o Caleri, com 7 minutos de jogo, o Caleri meteu pro gol. Caleri que, como joga, né? Agora a gente tem um centroavante de verdade. Há muito tempo a gente não tinha, né? Desde quando ele saiu, né? Desde quando ele saiu. Agora ele A voltou, gente teve o é Brenner. o mesmo. O Brenner jogou bem, mas o Caleri é diferenciado, né? O Caleri tem uma vontade, tem uma raça. Ele cativa por isso também, né? Não é aquele primor técnico todo, mas ele sabe ser o centroavante do São Paulo. Não é porque nos outros clubes que ele passou ele não fez um bom papel. Mas a camisa cai bem nele e cai bem no Luciano também, que fez uma partida extraordinária, jogou demais.
Tem uma oportunidade no fim do jogo, bateu na trave, o Cássio pegou, né? Deu uma Puta desviadinha, merda. ela pegou na trave, foi um golaço. Que pecado aquela bola não ter entrado. E todo mundo que entrou hoje tá de parabéns, né? Acho que teve. O Orejuela não fez uma boa partida, o Reinaldo também não, mas o Reinaldo acabou dando assistência pro gol do Caleri. De resto, tudo ok. O Volpe capitão, né? O Rogério Ceni deu a abraçadeira pra ele, porque o Miranda não tava em campo suspenso. E a zaga foi muito bem com a Arboleda e Léo, muito segura. O Volpe fez umas 3 defesas difíceis assim no decorrer do jogo, mas nada de absurdo, né? A gente não deixou o Corinthians jogar. Eu acho que foi mais mérito do São Paulo do que da mérito dos caras. São Paulo entrou com uma vontade, com uma vocação de atacar o jogo o tempo todo, então não deixou os caras jogar. Eu acho que foi isso, simplesmente isso, os 90 minutos. Teve poucas chances do Corinthians de tentar fazer o gol. No último minuto o Volpe saiu mal do gol e ela sobrou aquele lance assim que. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aquele lance trágico, né? Com cara de tragédia do final do jogo, né? Contra o Corinthians. Mas deu certo e o São Paulo conseguiu os 3 pontos. Na lateral direita o Orejuela não foi tão bem, Reinaldo destoou um pouco, mas deu assistência, né? E o meio campo com os moleques, como tá jogando Lisieiro, Igor Gomes e Sara. Jogando demais. O Igor Gomes também deu uma entrevista pro Bem Amigos logo em seguida também. Muito lúcido nas respostas. É difícil a gente ver isso, né? Um jogador, e principalmente quando o moleque é muito novo, né? Cabeça muito boa, falando muito bem. E espero que. Eu acho que ele podia ser melhor utilizado, né? Pelos treinadores que passaram, não utilizaram ele tanto. Mais foi com o Diniz, né? Mas com o Rogério, esses 2 jogos ele jogou muito bem e pode ter uma sequência boa com o Mito aí no comando. E é isso. O Benítez no meio campo não fez uma partida também magistral e saiu no final da primeira etapa. Entrou o Gabriel, que jogou muito no meio campo, né? Diga-se de passagem. O nome, né, já ajuda o cara. Clássico contra o Corinthians, o cara botou o Gabriel aqui, ó. Tem que honrar. E é isso que ele fez, né? Jogou demais. E tá entrando aos pouquinhos no ritmo, né, do futebol brasileiro. Tem um passe muito bom, tem aquela garra de uruguaio, né? Então tem tudo pra se tornar um grande jogador aí com a camisa do São Paulo. E o ataque com Luciano e Caleri, que nem eu já falei, os 2 ídolos da torcida, né? Porque tem aquele dilema, né? Ídolos do clube são ídolos da torcida, não tem jeito, os 2. Mesmo tem. O Luciano ganhou o Campeonato Paulista, mas o Caleri não ganhou nada ainda com a camisa do São Paulo, mas, pô, faz gols importantes e se dedica muito em campo. Aí depois o Rogério fez algumas alterações que eu gostei muito, né? Principalmente pela entrada do Gabriel, porque ele recua o time, coloca Lisieiro e Gabriel na defensiva, porque o Corinthians vinha atacar. E ele não teve medo de voltar um pouco mais o time, mas o time continuou atacando, continuou bem. Depois no segundo tempo colocou Marquinhos, Nestor, Diego Costa também entrou na zaga, o Pablo, né? No lugar do Caleri, que saiu sentindo o posterior da coxa também, mesmo, parece que é o mesmo caso do Rigoni. E aí deve perder mais uns 2, 3 jogos aí, infelizmente. Ou talvez até que não seja tudo isso, porque ele saiu de campo o André Hernan, que é um repórter magnífico, né? Tá louco. Deve ser São Paulino, cara, né? Porque ele cobre o São Paulo muito bem. Tá louco. Tá louco. Ele é muito bom repórter e deu informação que o Calero falou que acha que não era tão sério. Mas tem uma semana aí pra recuperar também, isso é bom, não ter jogo logo em seguida. O jogo só domingo, pode ser que ele fique de fora desse, talvez do outro, até que não. Mas é isso, a sequência agora é forte. O Campeonato Brasileiro é assim, difícil. Primeiro o Bragantino, depois o Inter em casa, depois o Bahia fora, esses 3 jogos de sequência, todos no domingo, né? E o papel de casa foi feito. Ganhamos dos caras e o canal, pela primeira vez, tem uma vitória do São Paulo contra o Corinthians pra gente comentar, né? Isso é muito bom, deixa a gente bem feliz. Tava precisando disso, né? Tinha esse asterisco, né? Vamos tirar esse asterisco. E é isso, Guilherme. O que você achou dessa vitória extraordinária do nosso amado São Paulo? Dá um gosto, né? Fazer vídeo quando ganha. Fazia tanto tempo que não conseguia. Como é bom. 8 jogos invictos, hein? Agora os 6 empates seguidos viraram 8 jogos invictos. Não. Ganhou.
Fala galera, É fala isso. Gabriel. É bom demais ganhar do Corinthians, tu tá maluco. Era igual quando o Galvão falava aquela frase: ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. É a mesma É coisa. igual. É a mesma coisa. É igual. Mesma coisa. Ganhar do Corinthians é bom demais. Você, corintiano que tá vendo, é verdade. É isso. É isso, chupa. Entendeu? Não tem outro jeito. É, São Paulo fez uma partida assim, a gente cobrou isso nos últimos jogos até, que era o São Paulo não conseguia manter uma sequência de bons jogos. São Paulo fez um jogo bom, fez um jogo bom contra o Atlético Goianiense, foi mal contra o América, bem contra o Atlético, mal contra o Chapecoense, bem contra o Santos, mal contra o Cuiabá, e ficava alternando esse negócio de não conseguir fazer dois jogos bem, né? E aí conseguiu contra o Ceará, que a gente não ganhou por detalhes e pô, tava olhando aqui, se o São Paulo tivesse ganhado dois jogos dessa sequência de empates aí, São Paulo tinha a pontuação do Corinthians agora. Essa sequência de empates aí mudou muito a temporada, porque se você ganha um jogo, talvez, sei lá, já tava lá em cima, entendeu? E ainda mais que o Campeonato Brasileiro é tão próximo, né, nas pontuações, mas o São Paulo finalmente conseguiu fazer dois jogos bem e bem fisicamente falando. Assim, tirando o fato de que o Caleri se machucou posterior na coxa, porque é de praxe, né, no São Paulo, tem que ter uma lesão na coxa por jogo, eu acho. Deve estar no contrato de alguém, porque não é possível uma coisa dessa. E infelizmente a gente vai ficar sem centroavante para jogar contra o Bragantino, né? A não ser que o Rigoni volte. Aí talvez possa jogar Rigoni e Luciano, que tá ótimo também. Mas São Paulo muito constante, muito intenso, fazendo aqui, fez o torcedor, pô, olhar e falar, caramba, sabe? Esse é o São Paulo que a gente quer, que a gente viu no começo do ano, que já, né, esquece aquilo, acabou tudo aquilo, mas finalmente a gente conseguiu ver um time que a gente, pô, além de ver que o time jogou bem, teve uma entrega absurda o São Paulo hoje. E acho que o São Paulo ganhou o jogo nos primeiros 15 minutos, realmente. Que foi quando o São Paulo fez o Sim. gol. Só que o Corinthians entrou Dá pra muito ter feito mais. desatento. Dava. E Dá pra assim, ter feito no mais. segundo tempo, o São Paulo criou chances assim. Não finalizou, porque foi esse o erro. Mas chegou muitas vezes lá na frente e errava a última bola toda vez, assim, em várias, várias oportunidades. E São Paulo poderia ter feito mais. O Corinthians teve, como o Gabriel falou, teve três chutes assim que o Volpe teve que fazer defesa. Não foram defesas, né, impressionantes nem nada, mas foram defesas importantes, né? Porque vai saber com a fase ruim que ele tava. Acho que agora a gente já pode falar que ele tá numa fase melhor, né? De fase ruim, né? A capitão de São Paulo aí, ó, como Pois que é as é, coisas. e é importante pra dar uma Mundo da moral pro bola. cara, pra ele pegar uma moral. Ele já tem melhorado, né, o desempenho e, pô, dá braçadeira pro cara. O clássico, o São Paulo ganha, não toma gol mais uma vez, então acho que dá um gás pra ele. E isso, como a gente já falou aqui outras vezes, é bom. Mas a gente viu o time realmente que o torcedor que foi ao Morumbi, eu tenho certeza que saiu muito feliz, lógico, né? Muito. Porque se tivesse ganhado jogando mal, sairia feliz, porque a gente ganhou o Corinthians, clássico, precisava ganhar. Mas eu acho que com a entrega que a gente viu, e se isso perdurar para os próximos jogos, né? Porque esse tem sido o pecado do São Paulo, a gente pode, pô, conseguir uma sequência de vitórias que seria importante, ainda mais depois desse monte de empate contra time fraco que o São Paulo deixou pontos para trás. Precisa recuperar, se pensa nesse negócio de Libertadores. Eu tava falando pro Gabriel aqui que eu não quero pensar nisso ainda. A gente já chegou a falar aqui que a gente não acreditava, né? Não. Então eu vou permanecer, sabe? Eu ainda acho Né? que Vou tem que sair lá de jogo por baixo. jogo. É uma sequência boa que o São Paulo tem pra ganhar, porque dá pra ganhar. O pessoal tá medo do Bragantino, pô. Pode ter medo do Bragantino, desculpa. O Bragantino tá bem demais. É favorito. É favorito. Vai ser normal se perder lá. Porque os caras estão voando, os caras estão na final sul-americana. Os caras estão bem demais. Mas não tem comparação, cara. São Paulo tem que ir lá, tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar um jogo, não pode ter medo de adversário, não. E essa vitória dá uma moral muito grande. Depois o Inter em casa tem a obrigação de ganhar porque tá em casa. E o Bahia fora, pô, nem se fala. Então E como, tem como a tudo gente pra falou, melhorar. tem obrigação de ganhar esses jogos pelos pontos que ele deixou para trás. É?
Porque se você tivesse ganhado a Chapecoense, tivesse ganhado o Cuiabá, tivesse ganhado o Ceará, Sim, você empata com o Inter, empata com o Bragantino, tá, acontece, são jogos muito mais difíceis. Só que quando você sim. deixa esses pontos pra trás, você tem que ganhar desses times agora. O ideal é não perder. É É, isso. mas O ideal é assim, não perder. o que a gente precisa pensar primeiro é sair lá de baixo de vez. O São Paulo abriu 6 pontos do Z4, lógico, dá uma boa distanciada, mas é importante que vença para abrir 9 pontos na próxima rodada, se conseguir vencer o Bragantino, porque aí sim você pode começar a pensar lá em cima e esquecer um pouco a parte lá de baixo. Mas o São Paulo ainda não saiu de lá e precisa vencer mais um jogo aí pra gente começar a talvez pensar em Libertadores, que eu acho que o São Paulo não tem que pensar nisso agora. Mas foi um jogo que a gente fica orgulhoso, assim, porque a molecada de Cotia, todos muito bem. O Sara eu achei que do meio de campo foi o único que eu achei um pouco mais abaixo, assim, mas o Lisieiro e o Igor Gomes foi um espetáculo o jogo do Igor Gomes hoje. Nossa, jogou muito. Foi Será que impressionante. foi a melhor partida dele? Não, mas eu acho que é porque ele teve contra o Ituano na estreia dele que ele meteu 2 gols, né? Não, e ele teve outros jogos com o Diniz que ele fez partidas muito boas também. Mas essa foi top. Essa Jogou foi, mais. se não foi a melhor, foi a segunda melhor ou a terceira, sabe? Ele É. jogou muita bola, ele estava em todo lugar. Esse sistema que E, o Rogério fez, esse meio de campo, que o Gabriel estava até comentando antes aqui, tá funcionando muito bem, porque o Sara e o Igor Gomes são dois moleques que eles ajudam muito na recomposição. E quando você joga com um volante só, que é o Lisieiro, né? E o Lisieiro, claro, ele é marcador, ele consegue marcar, mas não é a dele, como é a do Luan, por exemplo. É importante que você tenha jogadores nesse estilo. E o São Paulo, esses dois jogos funcionou muito bem, os dois jogaram muito bem, tanto o Igor Gomes quanto o Sara. O Igor é, Gomes hoje foi o Igor absurdo, Gomes, ele ajuda o lateral direito, que é o Orejuela, que na precisa de marcação. bastante ajuda, né? Convenhamos. Muita ajuda. É, E o Sara, ele não fez uma partida boa nos nossos olhos, mas taticamente ele foi perfeito. Ele ajudou muito o Reinaldo na marcação, não apareceu na frente, mas ali na parte de trás ele desarmou e foi muito bem lá atrás. né? E eu acho Então que ele é um foi cara inteligente. Você sempre falou disso. Que o é, Sara ele é aquele cara que não aparece no jogo tanto. Mas ele tá sempre percorrendo, tá sempre ajudando um ou outro lá, né? e é isso que importa, sabe? Às vezes se você não consegue fazer um bom jogo tecnicamente falando, com a bola no pé, criando chances, essas coisas, ainda mais na posição dele, né? Que ele é meia, você tem que compensar no resto. No resto. E ele consegue fazer isso quase que sempre, assim. Tem jogos que ele realmente fica meio apático, ele some. Mas na maioria deles ele é esse cara que ele foi hoje. E eu acho que você falou disso, deles ajudarem os laterais a marcar, foi algo que, méritos do Rogério, inclusive, Com certeza. de anular as principais jogadas do Corinthians que são pelo lado. Com o Uhum. Gabriel Pereira, que é muito bom jogador, dribla com uma facilidade. Hoje ele não driblou ninguém. Passou por ninguém. É. O Reinaldo botou ele no bolso hoje, viu? E olha que o Reinaldo não fez uma boa partida. Teve bastante jogador que ficou no bolso hoje, viu? Ah, O acho que os camisa jogadores do São Paulo estão com. 123, o caramba. Acho que os jogadores do São Paulo hoje estão com os bolsos cheios, né? Essa é a O verdade. Léo guardou aqui, ó. É. Foi. A zaga do São Paulo, a Arboleda, tá louco, joga muito. O Demais. Léo também. O sistema defensivo todo foi bem. A única chance que assim, que a gente pode falar, pô, deram espaço, foi uma bola no primeiro tempo que o Renato Augusto acha o Juliano sozinho dentro da área e o Volpe conseguiu Sim, sair. Foi uma verdade. das defesas do Volpe. Não foi nem uma defesa, tipo, o Ele Juliano. saiu bem. O Juliano errou o domínio e nisso o Volpe já estava em cima dele e a bola bate nele, né? É uma defesa, mas não é, né, não foi um chute nem nada. Sim. Mas o sistema defensivo todo foi bem e eu acho que o São Paulo conseguiu neutralizar essas jogadas do Corinthians pelo lado. O Corinthians não teve o William e não teve o Fagner, que também ajuda, né? Porque o Fagner ajuda muito na parte ofensiva e o William é o William, né? É um baita jogador. Mas com o Gabriel Pereira de um lado e o Adson, né? Do outro. Depois entrou o Isso. Mosquito. O Corinthians não conseguiu criar nada pelos lados. E eu acho que é mérito do Rogério e desse esquema dele que ele tá conseguindo implementar aí. A gente não sabe como é que vai continuar, né? Mas A gente pode dizer que o Rogério Senna deu um nó tático no Silvinho hoje, não?
Ah, nó tático eu não sei, porque nó é tipo, pô, não conseguiu fazer nada, nada, nada. Mas eu acho que ele foi, É, ele venceu o duelo bem, bem, assim. né? Venceu bem, é. Porque ele fez boas alterações e ele anulou as principais jogadas do Corinthians pelos lados. E ele realmente foi bem nas alterações, como você falou. A única que eu fiquei meio assim foi quando ele tirou o Sara e colocou o Marquinhos, porque eu falei, caramba, porque dá uma É. ideia que ele tá botando o time pra frente, né? Porque o Marquinhos é um cara de velocidade pelos lados e tal. Mas o Marquinhos ficou mais lá atrás pra puxar contra-ataque. E entrou bem também. Todo mundo que entrou, entrou bem. A única crítica que eu tenho ao Rogério hoje é que ele botou o Pablo em campo e aí o São Paulo vai ter que pagar a grana pro Atlético Paranaense agora. Pois é, cara. Eu Isso acho foi um que dilema, né? eu acho que alguém tinha que ter avisado ele, Rogério, não põe o Pablo, mas tudo É, bem. mas eu acho que ele deve ter tido o aval de colocar, eu acho. E eu O acho cara não que ia. eu acho que é sacanagem também Muito, ter esse muito, eu negócio, acho. ficar relacionando o cara. É, Se não quer pagar aquilo, não quer que ele jogue mais, fala, ó, Pablo, a gente não vai te relacionar mais. Você vai sim, treinar sim. lá, tranquilo e tal, mas não. Se ele tá lá é porque tá apto E pra vontade é jogar. que não falta pra ele, né? A gente É, vê isso sempre. Vontade não falta, mas falta técnica, né? bastante técnica. Mas vontade nunca faltou. O cara corre, ele tenta incomodar, ele não consegue, É mas de ele grupo. tenta. É um cara super de grupo. E de grupo, a galera gosta dele, ele não reclama, né? É, então. Até porque eu acho que ele Não, entende não, também, não né? pode reclamar. Não dá muito pra reclamar. E eu acho que é isso, cara. Acho que os moleques da base foram muito bem. O sistema defensivo, muito bem. Só as laterais que eu achei que não foram tão bem, mas o Reinaldo deu mais uma assistência, se não me engano, é a 10ª dele na temporada, não sei o número certo. E o Orejuela que. Eu não achei que ele. Não é que ele foi muito mal, mas ele não foi bem também. É. Ele errou muito passe, eu achei, e ele não chegou tanto lá na frente. Acho até que por talvez o Rogério, alguma observação do Rogério também, para ele segurar um pouco mais lá atrás, não sei. É. É, Espero que o Igor mas Vinícius volte logo. Não pensava que eu ia falar eu isso, falei isso assistindo o jogo. mas. Eu falei, cara, eu nunca pensei que eu ia falar que eu queria o Igor Vinícius de volta. É, porque o Igor Vinícius ele tá correndo o campo todo ali. É, Ele tá lá atrás, ele tá lá na frente, ele é. Tudo bem, que falta o último passe pra ele, né? displicência é absurda. É, mas assim, o início da jogada dele é muito bom. Ele desarma, vai, corre, faz tabela. Aí na hora de cruzar, mas faz mais que o Orejuela, né? É, Então, faz e espero tem que volte feito, né? logo, A né? temporada Logo toda. não, né? Porque não é logo, porque tá demorando pra caramba pra voltar, né? Lesão no olho, né? Não sei o que aconteceu ali, mas já voltou a treinar, mas sei lá. É Vamos esperar pra impressionante. ver. Ele, Luan, né? O Luan acho que não joga mais esse ano. É, Rigoni talvez volte contra o Bragantino. E o Carelli, vamos esperar pra ver as notícias amanhã, né? Se for igual a lesão do Rigoni, essa do Caleri, vai ser esse mesmo tempo de fora, né? Porque o Rigoni se machucou contra o Cuiabá, foi na segunda, faz uma semana. É, Talvez ele volte no domingo. É 15 sim. dias, É, praticamente. o bom é que essa semana é completa assim só de treino, então o Só de cara não vai treino. E, pode perder menos jogos, né? e consegue recuperar fisicamente. O São Paulo tem um problema físico grave. Então é importante ter uma semana livre, talvez para descansar e tal. E outro cara que o Gabriel falou, mas tem que destacar, o Caleri, óbvio, fez um gol. É só tocar no cara. A música diz tudo, pô. A gente não Toca falaria no cara toca no certo. Caleri que é gol se o cara não fizesse gol, pô. Só tocar. Toca nele que o resto a gente já sabe. É impressionante. E o Luciano. Assim, acho que tirando o Igor Gomes, que foi o melhor de São Paulo no jogo, disparado, pra mim o segundo melhor foi o Luciano. É que a bola não tá entrando. O Nossa, é chute que ele verdade. deu e a bola foi na trave, aquilo é um É, o pecado uma bola Cássio, daquela não entrar. Cássio fez a defesa, né? O Cássio conseguiu resvalar O nela Cássio assim, pega, o Cássio trisca o dedo nela, ela pega na trave. Cara, que é tá isso? merecendo. Tá merecendo o gol. E Mas o ele. cruzamento do Igor Gomes? De letras, o que você achou? Puta merda. Ali é Recurso, igual o né? Galvão perguntou. Falta da perna esquerda ou não tinha o que fazer mesmo, né? É os Falou, dois. tentei. É os dois, pra É. falar a verdade, né? Porque tem uma bola que o Luciano pega, que ele entra dentro da área, se fosse um cara destro, chutava aquela bola. Não sei se você vai lembrar. Uhum, eu lembro. E o Igor Gomes
teve um recurso a mais, que foi praticamente a mesma coisa, só que ele cruza de E o letra. Cássio salvou também. É, Tirou porque ela ia sobrar pro Luciano certinho. e a bola ficou dentro da área lá, e, porra, É, o São Paulo não tem sorte, é impressionante, porque a bola que o Luciano chutou, que foi na trave, e teve uma outra que alguém chutou e foi pra. Ah, o Pablo, no finalzinho do jogo, chutou uma bola de fora da área também. putz, passou pertinho mesmo. Se Ali era fosse, pra consagrar, hein? se fosse os Aff, cara, se mano. fosse os cara chutando aquela bola, era gol. É impressionante. É, mas mudou. A sorte mudou de lado agora. Tá com nós. Ixi, tomara, porque eu já pensei que a sorte mudou várias Ó, vezes. 8 jogos invicto, tá louco. Ninguém no Brasil consegue isso. Mas o Luciano, cara, a torcida gritando o nome dele lá no Morumbi, igual o Gabriel falou, Porra. parecia Luiz Fabiano. O Nossa. eco era parecido. E, assim, merecido. A torcida dá muito valor ao Luciano porque é um cara que Muito. é impressionante, cara. Desde que ele chegou contestado pra. Eu fui um desses. Eu lembro Com quando ele chegou, certeza. eu falei, cara, a gente vai ficar dependendo do Luciano, ainda mais que o São Paulo tava numa fase boa e precisava de um cara pro ataque. Aí veio o Luciano, eu falei, pô, É. E ele chegou escarrado do Grêmio, né? também não tava jogando. E, É. puta, o cara tem tudo pra virar ídolo do São Paulo, cara. Se ele ficar muito tempo aqui, que eu espero que ele fique, ele tem tudo pra virar ídolo do Sim. São Paulo. Porque ele é um cara, eu acho que a torcida vê ele como, pô, como um Dagoberto, como um Borges, Uhum. como o Hugo, sabe? Aqueles caras que a gente olhava que não são, pô, eles não são craques, É. mas eles representam, Resolvia. resolvia e representa o São Paulo dentro de campo melhor do que todos, sabe? E, pô, hoje ele fez uma partidaça também, eu achei. Ele é Fez muito um gol, né? inteligente, fez um gol Fez um gol. que, assim, sinceramente, eu quero que alguém me prove que aquilo estava impedido. É a linha deitada do VAR, né? Porque tem o lance, tem a linha azul, né, que eu falei, que é do pé do jogador do Corinthians, e tem a vermelha, que é supostamente do ombro do Luciano. Aonde tá a linha vermelha, não tá o ombro do Luciano. O ombro no VAR tá fora do lugar, né? O ombro virou cotovelo, sei lá, não é possível. Tá Não. errado aquilo. Eu quero que alguém me prove que aquilo tá impedido. Mas, enfim. Ah, mas o VAR tem dessas, né? Pois Teve é. jogo aí que os caras não deram pênalti, pênalti claro. Tem coisas que E não dá contra o pra São entender. Paulo é impressionante também que o VAR parece que ele Também tem isso. desliga, ele não funciona. Ainda bem que Mas, a gente não precisou tanto dele hoje, né? graças a Deus, ainda mais contra os caras, né? O histórico todo mundo já sabe. Mas é um jogo que deixa a gente feliz. Eu não vou falar empolgado, porque eu acho que ainda é muito pouco. É, não. Mas deixa a gente feliz, porque a gente venceu um Feliz clássico. e aliviado. E aliviado, porque a gente, pô, esses 6 últimos jogos tava angustiante, cara. Porque era jogando mal, e quando merecia ganhar, não conseguia ganhar. E hoje, merecidamente, venceu, jogando bem. Eu ainda acho que tem um problema de criação de jogadas, só que quando você compensa isso com vontade, as coisas acontecem, parece. Você, querendo ou não, uma bola dividida, sobra ali, consegue um passe. O gol mesmo. É a jogada que o São Paulo faz, pô, há anos com o Reinaldo. É bola na esquerda, cruza na área, e dessa vez a gente tem um centroavante, que é o Caleri. Então, cara, é um sistema do Rogério que tá funcionando legal. O Rogério tem seus méritos, porque eu acho que ele tá conseguindo cativar os caras mesmo. Como o próprio Igor Gomes falou. Ele falou no Bem Amigos, que baita entrevista do Igor Gomes também. Personalidade pra caramba. Carisma. Brincou, falou que o Kaká é mais bonito que ele. Cabe debate. Mas ele explicou que o Rogério, por ser um cara que viveu aquilo e como ninguém, né? Ninguém Sim. viveu mais o São Paulo do que o Rogério. Ele cativa os caras, ele conversa, ele entende o que é o São Paulo e acho que ele consegue colocar isso na cabeça dos caras. Então, outra coisa também que foi falado no Bem Amigos, que é isso, São Paulo, todo começo de trabalho com o técnico, São Paulo voa. Todos os jogadores dispostos, mostrando um trabalho, e isso acaba de repente. E de novo, espero que não acabe. Vai ser difícil manter esse tipo de intensidade todo jogo, porque demanda muito dos caras fisicamente, mas que seja assim na maioria deles, e principalmente quando joga em casa. Porque o São Paulo com o Morumbi, pô, hoje tinha 20, 23, 24, 25 mil pessoas, é outra coisa completa, é impressionante.
E a torcida, pô, Sim. cantando o tempo inteiro, chamando o nome de jogador, chamou o nome do Volpe, chamou o nome do Luciano, que, enfim, dá um gás pros caras que dá sim, quem diz que não é maluco, porque a torcida é um diferencial. E quando você joga em casa, você tem que aproveitar isso. E eu acho que o São Paulo aproveitou contra o Ceará, faltou finalizar, né, para conseguir sair com a vitória e aproveitou hoje. Então a gente espera que isso siga e o Rogério tem total apoio, pelo menos de nós dois aqui. Talvez tenha uma parte da torcida que não curta a ideia. Eu não curti porque, né, não vamos ficar falando disso mais. A Mas maneira do Crespo ter saído a gente não curtiu, né? Mas essa é a questão. a Mas chegada do Rogério era o único jeito que tinha, né? a única opção sem ser o Crespo era o Rogério. E eu acho que tomara a Deus que deem tempo pro cara trabalhar. Porque esse ano é isso, ele tem que fechar o ano. Vamos ver o que acontece. E aí ano que vem, trazer reforços, né, dependendo do que ele pedir. Se possível, trazer reforços também, né, porque eu acho que o São Paulo vai fazer uma limpa grande. E não sei se vai trazer muita gente, porque a questão financeira é complicada. Mas enfim, tem nosso apoio. É ídolo do São Paulo, ídolo máximo, dá pra dizer. Então, como treinador ainda não é, mas a gente espera que, se ele fizer 10% do que ele fez como jogador, como técnico, puta merda, vai ganhar título pra Hum, caramba. Então, tem nosso apoio, é um mito, não é chamado de mito à toa, então tem o nosso apoio e a gente espera que ele consiga continuar desempenhando um bom trabalho e vamos ver como é que o time vai jogar contra o Bragantino, né? Porque sim. talvez tenha que voltar três zagueiros, porque vai ter Miranda, o meio de campo tá bem, enfim, dilema aí pra ele, mas a gente fica feliz com a vitória contra os caras. Não ganha no Morumbi, né? É, Não ganha. faz um tempinho, né? No É, brasileiro, né? No no brasileiro, 11 brasileiro. anos, né? E mesmo se não for no brasileiro. No Paulista faz 4. Já são 8 jogos no Morumbi e os caras não ganhou. Então, É, né, aí, mas ninguém vai falar, né? tá difícil. O Morumbi Mas que manda é a gente, não tem como. Não tem jeito, tem como. tem jeito. Mas é isso. A gente volta aí contra o Bragantino. Vitória hoje muito importante, essencial. Tirou a gente lá de baixo. Deu um pouco mais de alívio, de lucidez. E vamos ver como é que vai ser contra o Bragantino. A gente espera essa mesma entrega. Quem sabe com a volta do Rigoni. Vai ter o Miranda de volta. Vamos ver se vai ter três zagueiros. Como é que vai ser. Mas é isso. A gente volta aí domingo. Valeu todo mundo que tem acompanhado o canal. Que se inscreveu, que deixou o like, compartilhou o vídeo. E tem mais alguma coisa para falar, Gabriel? Não, só isso. É isso. Feliz com essa vitória. Vamos pra cima. Vou jantar agora. Coloquei umas galinhas lá pra. Eu deixei aqui. Eu vou comer de almoço. Coloquei umas galinhas lá pra... Vou comer de almoço. na panela. É, agora eu vou jantar. Tava precisando. É isso. Valeu, galera. A gente volta aí domingo. E vamos São Paulo, hein? Agora Vamos vai. São Paulo. Vamos. Valeu. Valeu.